É isso, olá irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bruno César aqui para mais um vídeo da nossa série sobre o livro de Daniel. Mas antes de eu mergulhar aqui no assunto do nosso livro, eu queria dizer algumas coisas bem rapidinho, fica comigo, tá bom? Eu sei que você faz parte do meu time, se você está acompanhando essa série, com toda certeza. Então vamos lá. Primeira delas, vou pedir que você ame a minha vida, por quê? Eu ministrei aula no seminário agora de noite, né? De 7h45 até 9h30 da noite direto, de 9h15. Depois, às 10 horas da noite, eu fiz uma live com meus alunos do treinamento online Jornada com Propósito, até às 11h10 da noite. Então, eu tô aqui no final de expediente, são 11h59 da noite agora, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês, porque eu sei que amanhã vai ser um dia bem intenso. Tá? Eu vou estar ministrando no culto à noite aqui na igreja de Volta Redonda, eu tenho alguns compromissos, enfim. E por conta disso, eu já quero que você ame a minha vida, tá bom? Porque se eu cometer falar alguma palavra errada, até se eu não perceber alguma, você já vai entender. Essa é a primeira coisa. E a segunda é agradecer as mensagens, a participação de todos vocês. Eu fico feliz, gente, não por causa de uma movimentação, até porque esse vídeo ele tá invisível, né? As pessoas nem tem como ver os comentários, a não ser quem pega o link para assistir o vídeo. Então, mas o meu interesse é no crescimento de vocês, tá bom? Então, amo vocês. A gente está avançando e crescendo. Muito obrigado pela participação de todos. E vamos mergulhar no livro de Daniel. Eu separei, nós estamos na parte 2 da introdução sobre o livro de Daniel. E o que eu vou comentar com vocês aqui a respeito do livro de Daniel hoje? Primeira coisa é a estrutura do livro de Daniel. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 12 uma variação na escritura. Uma parte foi escrita em hebraico e outra parte foi escrita em aramaico. Como assim, Bruno? O capítulo 1 é em hebraico. Lembrando que no Antigo Testamento nós temos dois povos principais, né? Os gentios e os judeus. No Novo, a gente tem a igreja nascendo também, que eu comentei na última aula, que a igreja era um mistério, né? Então, no Antigo Testamento não tinha igreja, não tem nenhuma participação da igreja. Eu mandei para vocês lá no grupo do Telegram o vídeo, né? O vídeo não, perdão, a imagem do profeta do Antigo Testamento que não enxergava o período da igreja, só a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Então, vamos organizar aqui. O que é importante a gente entender isso? Porque para que você compreenda a Bíblia corretamente, você precisa entender dispensação, né, com qual o povo está tratando antes de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, amém? Mas você também precisa perceber com qual o povo está falando. Paulo fala em 1 Coríntios 10:32, que ele fala: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja do Senhor. Então são três povos. Contudo, se a igreja era um mistério no Antigo Testamento, só tinha gentios e judeus. E onde que está aqui a chave aqui para você entender o livro de Daniel? O livro de Daniel ele trata do futuro dos judeus e dos gentios. Não tem como tratar da igreja, hein? Guarda isso. E aí nós temos o capítulo 1 escrito em hebraico. O hebraico era a língua que o judeu utilizava, era a língua natural do judeu. Tá? Então, capítulo 1 em hebraico vai mostrar ali a integridade de Daniel. Do capítulo 2 até o capítulo 7, nós temos escrito em aramaico, que era uma língua lá que estava mais associada aos outros povos, aqueles que levaram o povo de Israel cativo, tá? Então, em aramaico. Então, essa parte trata sobre o futuro dos gentios ou das nações. Quem é gentio? Todo mundo que não é judeu. Você é judeu? Não? Então você é gentio. Beleza? Então, todo mundo que não é judeu é gentio. Os judeus são os descendentes de Abraão, né? Na nação de Israel, por assim dizer. Não vou entrar em detalhes da questão histórica, não. Quem sabe, em uma outra oportunidade a gente fala um pouquinho, tá? Mas, basicamente, a gente tem aqui do capítulo 2 ao 7 falando do futuro dos gentios. E, a partir do capítulo 8 em diante, na verdade, até o 8, né? Até o 8 fala dos... Até o 8 é aramaico, perdão, gente. Do 2 ao 8. Aí, do 9 em diante já vai falar, a escrita novamente já vai ser o hebraico, porque vai se referir ao futuro dos judeus. Então nós temos judeus no capítulo 1, 2 ao 8 falando dos gentios e do 9 ao 12 falando dos judeus novamente. E quando a gente for estudando capítulo por capítulo do livro de Daniel, a gente vai perceber isso. Do capítulo 2 até o 8, nós temos principalmente no 2 e no 7 a representação da estátua de Daniel, que você vai aprender sobre ela, vai ser bem legal, vai perder as dúvidas, esse negócio de estátua de 10 dedos e não sei o quê, e das bestas também, das feras, né, que aparecem lá no capítulo 7, aqueles animais lá, o leão, o urso, o leopardo e o Tiranossauro Rex lá, que a gente vai comentar lá, mais ou menos Tiranossauro Rex, depois
você vai entender. Mas basicamente trata do futuro dos gentios. E aqui tem uma chave, anda bem. O Antigo Testamento, ele começa em Adão, né? Não, Gênesis. E aí, estou falando cronologicamente, tá? Porque escrito não foi nessa ordem. Mas cronologicamente nós temos Adão, aí Adão até Abraão passam 2000 anos. Então haviam vários homens sobre a terra e Deus fez aliança com alguns deles, né? Nós vemos que Deus fez aliança com Adão, nós vemos que Deus fez aliança com Enoque, que foi transladado, Deus fez aliança com Noé, e nenhum deles era judeu. Eles eram gentios, então Deus fazia aliança com gentios que eram considerados justos. Agora, a partir de Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e dali para frente quem tem aliança com Deus são os hebreus ou os judeus, a nação de Israel. Então, a partir desse momento, nós vemos que os gentios são inimigos de Deus, inimigos do povo que tem aliança com Deus. Então, todos os outros povos são inimigos de Deus. Por isso que quando a gente vai ler o livro de Daniel, a gente precisa entender que os gentios ali está se tratando de inimigos de Deus. Por isso que do 2 ao 8, escrito em aramaico, fala do futuro dos gentios, que vai ser destruição. Jesus vai voltar para reinar e você vai perceber isso. E do capítulo 9 já vai apontar para a liberdade final de Israel em diante até o capítulo 12. Tá? Então, no Antigo Testamento, gentio é sinônimo de inimigo de Deus, incircunciso, não tem aliança com Deus. Né? Que Abraão é aquele que começou a circuncidar e depois dele todos os homens também. Tá? Então, foi comigo até aqui. E no Novo Testamento, Bruno, no Novo Testamento os gentios são inimigos de Deus? Não. No Novo Testamento nasce a igreja e vai ter a igreja de gentios. No Novo Testamento, quando vai falar alguém que não tem aliança com Deus, vai chamar geralmente de ímpio. Quando fala gentio, no Novo Testamento tem a igreja dos gentios. Nas cartas, Paulo fala muito. Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Agora, olha que interessante. No Antigo Testamento, ser gentio era ser inimigo de Deus ou do povo que tem aliança com Deus. Isso é bem legal, tá? Para você crescer no seu conhecimento bíblico. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu separei aqui, são só mais duas coisas. A primeira delas é a ordem cronológica do livro de Daniel. Aliás, vou deixar essa por último. Eu vou comentar aqui primeiro os imperadores que estavam reinando na época que ocorreram esses eventos. Então nós temos no livro de Daniel uma sucessão de imperadores. O livro de Daniel começa com a queda do rei de Israel, o rei, se eu não me engano, Jeoaquim, um negócio assim, enfim, é muito nome. Mas ele cai, então o livro de Daniel começa com a queda dele, em Daniel capítulo 1, e se levanta como imperador o Nabucodonosor. Ele vem com o império dele e derruba Israel. Você viu no outro vídeo, né, no primeiro vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, é só você entrar para o meu grupo do Telegram que você vai ter acesso aos links, tá bom? Me pede o link lá em qualquer lugar que você conseguir fazer contato comigo para você entrar para o grupo e ter acesso a tudo, inclusive material de apoio que eu estou liberando. Mas vamos lá. Então, Nabucodonosor. Então, é a queda do rei de Israel, Nabucodonosor se levanta. Logo em Daniel capítulo 1. Depois de Nabucodonosor, nós temos citado no livro de Daniel o rei Belsazar, que é neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um filho. Historicamente, sabemos que é Nabonido. Tá? Mas esse Nabonido não é citado na Bíblia. Então, Nabucodonosor. Depois nós temos Belsazar. Depois de Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, Belsazar, o segundo. Vou falar só do livro de Daniel, depois eu falo um pouquinho de história só para te acrescentar. Então, Nabucodonosor é o primeiro. Segundo, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Rei da Babilônia. Pedi para você me amar, né? Vamos lá. Rei da Babilônia, imperador. Ele vai cair e vai se levantar um outro império no lugar dele. E aí nós temos o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa eles revezavam. Um tempo ficavam Medo, um tempo ficavam Persa. Porque eles tinham uma coligação, né? Uma aliança. Então, primeiro nós temos, então vamos lá, Nabucodonosor, depois nós temos Belsazar, depois Dario o Medo. Dario o Medo, você vai ver que é a pessoa que teve lá o episódio de Daniel na Cova dos Leões, é o imperador Dario, é um Medo, tá? E mais pra frente nós temos um quarto imperador que é Ciro, o Persa. Agora lembrando que o Medo e o Persa, eles revezavam, né? Era o Império Medo-Persa, e aqui antes era o rei... era o Império da Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, depois do seu neto Belsazar. Foi comigo até aqui? Gostou aqui, ó, dos dedinhos então? Só para te ajudar, tá bom? E você vai ver que na história ali de Daniel, eu vou citar um pouco da estátua e você vai lembrar dessa introdução que eu tô te dando, e você vai ver como tudo vai se encaixar, vai ser incrível. Uma informação adicional aqui que eu gosto de dar historicamente falando, não se tinha nenhum registro do rei Nabucodonosor, não tinha história, ciência. A Bíblia falava desses reis,
mas os céticos falavam, não tinha nenhum Nabucodonosor nessa época, tinha de outras épocas, né? Então a Bíblia é uma mentira, o livro de Daniel é uma mentira, isso aí foi alguém que já sabia, que passou, na verdade, os acontecimentos, ele escreveu coisas que aconteceu para trás, não tinha como ele profetizar, porque Daniel, a gente vai ver que ele fala coisas da época dele, ele profetiza coisas que vão acontecer 200 anos depois, só para você ter uma ideia. Deus é poderoso, pega isso para sua vida. Tudo que Deus falou vai acontecer, não tem como. Aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que é fiel, ele cumpre aquilo que ele disse, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, durante muito tempo teve essa briga aí. Não, em Belsazar não existe isso. O último rei da Babilônia é Nabonido. Não teve nenhum Belsazar. Só que aí agora, ano 1800, eu acho que eu anotei aqui, no ano 1853, durante muito tempo, aí ficava, não, que a Bíblia é mentira, não sei o quê. No ano 1853, irmãos, o livro de Daniel é lá atrás, quase 600 anos antes de Cristo. Aí no ano 1800 e pouco já, a gente está falando de cerca de quase 2.500 depois, 2.500 anos depois, eles encontraram escavações, e aí nas escavações lá que eles encontraram, primeiro, eles encontraram inscrição do rei, falando do rei Nabucodonosor, que ficou louco depois de jogar 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Só para você ter uma ideia, a Bíblia sempre foi a verdade. E além disso, também eles descobriram escavações também com uma oração do rei Nabonido, que esse era conhecido, e ele orando pelo filho dele, Belsazar. Então a Bíblia sempre teve certo e os céticos estavam errados. Fazer o quê, né? Vida que segue, vamos avançar. Então, esses eram imperadores da época, que a gente vai perceber a conclusão do livro de Daniel, o que nos leva à última parte. O livro de Daniel, ele não é cronológico ali pelos capítulos. Como assim, Bruno? Vamos lá. Eu vou citar aqui para você a cronologia do livro de Daniel. Daniel capítulo 1, né, o rei da Babilônia se levanta, derruba, né, a nação de Israel e leva jovens cativos. É quando Daniel vai lá com seus amigos. Depois nós temos Daniel capítulo 2. Daniel é um jovem, ele foi levado para a Babilônia ainda um adolescente, provavelmente. E tem um episódio lá da estátua, que o rei teve um sonho, ninguém interpretava, o rei queria matar todo mundo, e Daniel vai lá e interpreta e é colocado no lugar de honra, tá? Esse Daniel capítulo 2 foi no 3º ano do rei Nabucodonosor, tá bom? Nabucodonosor toma, aí 3 anos depois acontece esse evento. Aí nós temos Daniel capítulo 3, que é o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, a fornalha ardente. Daniel interpreta o sonho da estátua do rei e mostra que haveriam vários impérios. Ele fala, o teu império vai cair, vai se levantar outro, e outro, e outro, né? A gente vai ver depois isso mais pra frente, que acontece, levanta o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego, enfim. Mas aí o rei, em Daniel 3, ele vai e faz uma estátua toda de ouro, como quem diz, não, eu vou reinar para sempre. Porque ele entendeu que as partes da estátua representavam a linha do tempo cronológica na história da humanidade de reis gentílicos, reis que iam se levantar, que seriam contra a aliança de Deus. Lembrando que os gentios naquela época eram inimigos de Deus, inimigos do povo que tinha aliança com Deus, que era o povo de Israel. Aí, Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor joga os jovens na fornalha, mas eles são libertos. E Daniel capítulo 4, o rei fica louco. Né? A Bíblia já dizia, depois as escavações vão dizer alguma coisa, mas o rei fica louco e ele volta à sanidade. Depois, a Bíblia vai dar um salto. Nós temos, depois de Daniel 4, acontece Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 é a visão que Daniel tem dos animais lá. Isso aconteceu no 1º ano do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ou seja, passou um tempo, tá, gente? Daniel, ele ficou ali na Babilônia cerca de 70 anos, chegou lá como adolescente, depois já era um velhinho. Então você vê, Daniel capítulo 7 já é bem mais para frente, né? O 1º ano do rei Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, lembrando, Nabucodonosor, Belsazar é neto dele, tá? Depois nós temos outro império que vai derrubar a Babilônia. Aí nós temos Dario o Medo e Ciro o Persa. Mas vamos lá, Belsazar ainda, na ordem cronológica. Então, de Daniel 4, a gente pulou para Daniel capítulo 7, tá? Eu estou dando uma checada aqui só nas minhas anotações para eu te passar tudo direitinho. Isso aqui eu estudei, eu anotei tudo para organizar para você. Tá bom? Fui lá na Bíblia, peguei os anos, peguei a ordem cronológica, cruzei tudo só para servir a sua vida. Aproveita, viu? Eu tô aqui para te servir. Qualquer coisa deixa nos comentários, gente. O que você achou do vídeo, como é que foi, se você ficou com alguma dúvida. Eu tô aqui para te servir e convida mais pessoas para participar também. Fechado? Cronologia. Depois de Daniel capítulo 7, nós temos Daniel capítulo 8, né, que é o episódio que tem uma profecia que Daniel ele vai perceber, né, ele vai ver ali o Império Grego chegando. Ele não viu aquilo
Daniel foi testemunha ocular do Império da Babilônia que caiu e do império que se levantou, o Medo-Persa. Mas ele não viu o grego, foi 200 anos depois e ele não sobreviveu para isso, é claro. Mas Daniel viu ainda como um velhinho essas coisas acontecerem. Amém? Eu não anotei aqui Daniel capítulo 6. Ah, não, anotei sim. Tá aqui mais para frente. Ok, vamos lá. Então, Daniel, não, acho que eu não anotei não, mas beleza. Eu vou identificar aqui para vocês. Daniel capítulo 8, então nós temos ali o episódio onde ele profetiza ali o bode e o carneiro, que é o Império Grego e o Império Medo-Persa. Tá certo? Terceiro ano do rei Belsazar, ainda rei da Babilônia. Depois nós temos acontecendo Daniel capítulo 5, que é a queda de Belsazar, imperador da Babilônia, e se levanta o Império Medo-Persa. Então olha a ordem cronológica, Daniel capítulo 1, 2, 3, 4. Aí vai para o 7, depois o 8, depois acontece Daniel 5. Tá? Na ordem cronológica a história é essa. Aí depois é que nós temos ali Daniel capítulo 6, o episódio de Daniel na Cova dos Leões. Daniel já era um velhinho, muito provavelmente ele ficou 70 anos ali, né? Então ele já era um velhinho no episódio dos leões, né? Daniel na Cova dos Leões. E, então nós temos Daniel 6 e Daniel capítulo 9, né? Daniel capítulo 6 e capítulo 9 é ali parecido. Depois eu vou confirmar Daniel 6 para vocês, qualquer coisa, tá? Eu boto nos comentários. Daniel capítulo 9, nós temos o primeiro ano de Dario. É onde Daniel tem na verdade já tinha 70 anos ali na Babilônia, né? Porque ele percebe que era 70 anos, ele já estava há 70 anos. Cronologicamente esse é o tempo. Então Daniel fica 70 anos na Babilônia e que está no primeiro ano aqui de Dario, o Medo. Tá? Já caiu o Império da Babilônia e se levanta. Então, depois de Daniel 8 veio o 5, depois ali nós temos o 6 e depois o 9. Ou o 9 e depois o 6. O 9 e o 6 eu não lembro agora de cabeça, depois eu vou conferir isso aqui para você. E depois nós temos o acontecimento aqui de Daniel capítulo 10 até o capítulo 12, que é uma ordem cronológica ali já na época de Ciro, tá? No terceiro ano de Ciro, que já vem depois de Dario. Ele é um persa, né? Os medos e os persas eles revezavam. Então Ciro, o persa, se levanta como um imperador ali sobre a Babilônia, e no terceiro ano Daniel vai ter a visão que vai ser descrita em Daniel capítulo 10, 11 e 12, tá? Então, basicamente, essa é a ordem cronológica. Daniel capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, aí temos o 9 e o 6, que eu vou confirmar, vou botar na descrição do vídeo, e depois nós temos 10, 11 e 12 e esses imperadores, beleza? Muita informação, mas edificou a sua vida, e nos próximos vídeos a gente vai mergulhar de fato, capítulo por capítulo do livro de Daniel, e você vai ver como vai ser importante ter toda essa base aí de conhecimento. Você vai conhecer o livro de Daniel como provavelmente você jamais conheceu, nunca vi ninguém fazendo isso. Amém? É isso, gente. Desculpa o cansaço, falar um pouco lento, mas eu amo vocês, eu tô aqui para servir a sua vida e o que eu tô fazendo aqui é de coração. Deixa aqui nos comentários como foi para você receber esse vídeo. Estamos juntos no reino, viu? Grande abraço para todos aí e até a próxima.